Olá, gente, boa noite. A gente vai dar. Meu nome é Alan Ekeli, eu sou neurologista, médico do sono e professor aqui da USP de Ribeirão Preto. A gente vai dar continuidade na Semana do Sono, nessa sequência de atividades que a gente está realizando aqui na Semana do Sono. Então, continuando aí. Então, a gente vai dando continuidade às lives aqui, da ABS, Associação Brasileira do Sono, junto com a ABMS, que é a Associação Brasileira de Medicina do Sono. A gente vai ter uma sequência de atividades durante a semana, e para a gente comentar para a gente divulgar sobre o conhecimento, sobre, enfim, toda a história, e dos cuidados que a gente deve ter com o sono. O tema de hoje, que a gente vai abordar é sono no idoso. E para desenvolver esse tema, a gente vai ter três palestrantes ou três convidados. A primeira convidada é a Camila. A Camila, ela é médica psiquiatra, é médica do sono certificada, e é preceptora da residência médica de psiquiatria da UFRJ. A gente vai ter também o Dr. Daniel Suzuki, também médico psiquiatra, certificado também em medicina do sono, médico assistente do ambulatório de sono lá do IPQ, da USP. E a gente vai ter também enfim, o Dr. Almir Tavares, que a gente está já trabalhando nisso há mais de 10 anos, Almir? Também psiquiatra, médico do sono, e professor da UFMG. Então, o tema que eu falei para vocês é sono no idoso, e daí a gente... por que falar de sono no idoso? A gente sabe que sono é uma atividade biológica inexorável associada com a vida, e que o sono ele não é estático ao longo da vida. O sono da criança é diferente do adulto jovem, e do adulto jovem é diferente do idoso. Então, existem mudanças do sono em função da idade. A gente já teve outras oportunidades, outras conversas relacionadas ao sono em crianças, e agora a gente vai ter essa oportunidade de falar do sono do idoso e as suas particularidades. Lembrando sempre que esse evento, esse fenômeno do sono do idoso é um fenômeno relativamente recente. Se a gente olhar do ponto de vista histórico, a sobrevida, ou enfim, a expectativa de vida há 100 anos atrás não eram 50 anos de idade. E hoje, que a gente consegue uma expectativa de vida maior e, consequentemente, quando a gente consegue dormir estando mais velho. Então, esse fenômeno do sono idoso é um fenômeno relativamente recente do ponto de vista histórico. Então, tudo que a gente vai falar hoje é um fenômeno, do ponto de vista evolucionista, é algo muito recente, porque a gente não vivia tanto. E com os avanços da ciência a gente conseguiu isso. Para começar a discutir esse tema, então eu vou chamar o Daniel, que está aqui do meu lado, todos aqui do ladinho, pelo menos aparece do meu lado aqui, e queria que você pudesse começar, e a Camila e o Almir fiquem à vontade também para interromper, intervir, de falar quais são as particularidades do sono idoso. O que tem de diferente do sono idoso quando a gente comparar com o adulto jovem, quando comparar com uma criança? Podia contar um pouco para a gente aí, Alexandre? Alexandre, não, desculpa, Daniel. Daniel. Assim, o sono do idoso, se a gente for pensar, acho que se a gente for pegar o sono normal ao longo da vida, a gente vê que tem um afunilamento, tem uma diminuição do sono ao longo da vida, fica relativamente estável ali por volta ali da fase adulta e tem uma leve queda ali por volta da terceira idade. É um sono mais fragmentado, é um sono em média mais leve, O idoso ele tem fases de sonos mais superficiais em relação às outras fases da vida, então é mais fácil despertar, tá? E tem outras questões também. O idoso é muito comum você ter muita comorbidade, uso de medicamento. Então, o idoso tem muito mais chance de ter problema, por exemplo, de dor crônica, de usar medicações que podem fragmentar o sono. Nictura é relativamente comum, de o idoso levantar no meio da noite para poder urinar. Então, assim, acho que por conta por ter muito mais comorbidades clínicas, e o uso de diversas medicações, interações medicamentosas, então o sono do idoso ele tende a ser muito mais fragmentado por conta de diversas interações. E eu acho que tem mais um ponto também, que eu acho que muito idoso acho que acaba, acho que não só o idoso, mas várias pessoas acabam fazendo também, acho que é uma fase também da vida, que o idoso é muito mais exogênica, porque muitas vezes tem queda de renda por conta de aposentadoria, e acho que as preocupações em relação às coisas da própria autossustento, acho que acaba aumentando. Acho que
fica aquela coisa não tão falada, inconsciente, do tipo, sou idoso, né? Quem sabe daqui para frente, não sei quantos anos eu vou ter mais aqui para frente, já tem muita. Opa, travou? Opa, um pouquinho aqui. Gente, só aproveitar enquanto deu ali essa interrupção com o Daniel. Daniel, só um minutinho só para avisar o pessoal que se vocês tiverem dúvidas, tá? Vocês podem escrever aqui no comentário que a gente vai respondê-las, tá? Então, qualquer dúvida que tiver, né? A gente está conversando tanto com o público especialista que trabalha já com sono, quanto a gente está conversando também com o público leigo, né? Está conversando com a população geral. Essa é uma live aberta. Então, vocês fiquem à vontade de fazer os comentários. Daniel, voltou aí? Pode continuar, por favor. Onde foi que parei? Ou vocês pararam? Não, eu vou aproveitar esse cortezinho, vou passar então o Palmiro um pouquinho. Né, Eu acho que Camila, o vocês Daniel querem complementar? Isso. O Daniel estava comentando sobre as angústias, né, da terceira idade e o quanto isso pode impactar no sono, impactar na vida, como, de maneira geral. Né? E tem alguns conceitos que a gente ouve, assim, que eu queria, de repente, que a Camila pudesse conversar com a gente. Né? Uma delas é que parece que a gente ouve falar que o idoso dorme menos. E um outro fenômeno que o idoso também dorme cedo. Isso acontece mesmo? Então, como você falou no início, né, o sono ele não é igual ao longo da nossa vida inteira, né? Dependendo da nossa idade, o padrão de sono, a nossa estrutura do sono, né, que a gente chama da arquitetura do sono, que é aquela distribuição dos estágios mais leves, estágios mais profundos, sono REM, isso vai mudando ao longo da vida, né? Nas pessoas mais idosas, a tendência é justamente de ter uma alteração desses padrões de sono e de vigília, né? Então, em geral, o idoso ele tem uma tendência a dormir um pouco mais cedo, né, e acordar também um pouco mais cedo. É uma tendência mais natural da idade, que é mais ou menos o oposto do que acontece com os adolescentes, né? Com os adolescentes a gente vê dormir mais tarde, que é o habitual, né? E até em comparação com outros momentos de vida, e também. No idoso é o oposto. Então, realmente existe essa tendência, claro que não vai acontecer em 100% dos casos, mas existe uma tendência a dormir um pouco mais cedo e acordar também um pouco mais cedo. Acoplado a isso, a gente também tem, como o Daniel falou, a gente tem um aumento dos estágios mais superficiais do sono, né? Então, a pessoa percebe que muitas vezes é aquele sono um pouquinho mais leve, que muitas vezes não é um sono tão reparador, e os estágios mais profundos, que em geral são reconhecidos como os que descansam mais, que trazem aquela sensação de um sono mais gostoso, eles ficam um pouco reduzidos e vão se reduzindo, né, ao longo do passar dos anos. E a outra parte da pergunta que você fez foi em relação ao tempo do sono, né? Isso também costuma ir acontecendo com o envelhecimento, né? De ir aos pouquinhos e tendo uma redução da quantidade total de sono. E aí eu acho que isso é muito importante que a gente possa conversar com os nossos pacientes, né? Que a gente possa explicar para eles também o que é o sono esperado, o sono normal ao longo da vida, né? Quando o paciente ele já está com uma idade um pouco mais avançada, ele passa por essas mudanças e muitas vezes ele não entende que essas mudanças são mudanças naturais do sono, que não necessariamente são um problema de sono, um transtorno de sono, ou então um problema de saúde, né? Tem idosos que dormem bem, mas muitas vezes eles percebem uma diferença, eles passam a dormir mais cedo e isso acoplado a essa redução do tempo total do sono deles, muitas vezes acabam acordando muito cedo também. E aí, combinado até com essas questões que o Daniel trouxe, dessas mudanças da vida, muitas vezes isso fica angustiante, né? Então, imagina no momento de vida em que você está aposentado, você já tem menos atividades, às vezes está mais privado do convívio social, né? Não tem trabalho. Você justamente acorda mais cedo, tem menos tempo de sono. Então, isso é muito angustiante. Muitos chegam para nós, às vezes, com queixas, imaginando que isso é um problema, às vezes até pedindo medicação para dormir até mais tarde, né? Então, acho que é muito importante que a gente possa passar essa informação do que é o sono normal com o envelhecimento. É interessante, né, Camila? Isso complementa aqui que o Daniel estava comentando, então, dessas diferenças do sono nessa faixa etária das anteriores, né? O Daniel comentou sobre fragmentação do sono, você um tempo de sono um pouco mais encurtado, um dormir cedo e um acordar mais cedo, né? São características, né, bastante marcantes nessa faixa etária que é o sono no idoso. Almir, aí, né, de novo, né, o Daniel já comentou um pouco disso, parece que o sono no idoso parece que tem vários fatores específicos dessa faixa etária que parecem influenciar no seu padrão de sono. Né? O Daniel comentou a respeito de dor crônica, ele comentou a respeito de expectativa de vida, né, das angústias relacionadas ao desafio financeiro, quando você já não está numa idade que você, por vista econômico, não é tão produtivo.
Que outras características você acha que nessa faixa etária podem influenciar no padrão de sono, na qualidade de sono de uma pessoa idosa? Um aspecto que eu acho muito relevante são certas cognições que surgem nesta fase do desenvolvimento humano. Uma delas é esta assim: eu trabalhei a minha vida toda, eu dei duro, acordava cedo, estudei, e agora estou aposentado, ou não preciso mais de trabalhar. E por isso eu posso ficar na cama um tempão, ficar na cama até tarde, e posso dar uma cochilada boa depois do almoço, que é uma coisa que eu sempre tinha vontade de fazer e eu nunca fazia. E aí esse cochilo vai aumentando, 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 e daqui a pouco ele é um cochilo de 3, 4 horas. E depois tem mais um cochilinho na frente da TV, às 17h30, 18 horas. E aí isso vai se tornando algo difícil de modificar, porque o idoso tem a cognição de que aquilo é uma conquista dele, é uma vantagem do envelhecimento, né? Então, até você conseguir trabalhar esse aspecto, que isso deveria ser evitado, deveria ser limitado, né? Isso é difícil. Um outro tipo de elemento que eu vejo também é esse problema de refeições noturnas, refeições mais tarde, esse hábito nosso latino aqui da ceia, mais tarde à noite, né? E aí o indivíduo está lá vendo TV e aquela coisa toda e faz uma refeição às 10 da noite, um horário em que o maquinário biológico não está pronto para fazer digestão e o aparelho digestivo borbulhando ali a madrugada toda e você tendo refluxo, né? Refluxo é universal no idoso, se ele alimentar à noite, né? E você tem esse problema de cafeína, que também é um problema universal. Agora, essas maquininhas de expresso muito bonitinhas, eu tenho uns idosos aqui que ganharam dos filhos, aí tem no quarto de dormir, né? Então você vê que aí vai se tornando, um presente do filho, assim, e aí aquilo não pode tirar de lá. Então você vê que essas coisas vão se acumulando e tornando delicado. Outro problema que eu vejo é que, embora no Brasil o número de tabagistas tenha diminuído muito, né? Onde é que ainda tem tabagista? Em que fase da vida? São os idosos que não conseguiram parar, né? E o cigarro, na área do sono, ele é um estimulante, né? E não deveria ser usado. E um outro problema terrível é que as pessoas, elas todas julgam que se elas tomarem um medicamento, isso iria consertar o sono. Eu vou tomar uma pílula de melatonina, eu vou tomar uma pílula de Zolpidem, eu vou tomar um alprazolam. E isso é fugidio, né? Isso não é verdadeiro, né? E nós temos também esse outro problema cognitivo, assim. O Brasil tem uma quantidade enorme de sol, é um dos países com melhor insolação que eu já vi. O idoso, às vezes, não sai de casa e recebe sol durante o dia, porque nós temos esse problema da distinção entre claro e escuro, né? Então ele passa o dia na penumbra, onde não tem a iluminação adequada, e de noite acende aquele tanto de TV, tela, computador, né? E isso tudo vai acumulando, são decisões mal informadas, né, sobre o sono. Homer, olha, você pode abordar vários temas aí, e um em particular no começo ali me deixou assim, que eu acho que vale a pena eu reforçar aqui. A presença de cochilo, né? Você comentando na presença de cochilo na terceira idade, né? Na pessoa idosa, o que os estudos demonstram é que existe um aumento da necessidade de cochilo em função da idade. Então, os idosos eles têm uma necessidade maior de cochilo. Mas aí é aquilo que você comentou bem, né? Se o cochilo é de duração muito prolongada, muito próximo do horário de sono, ele pode causar insônia. Então, realmente, né, na prática, né, que eu tenho observado diária, assim,
é muito frequente esses cochilos, né, no início da noite, na frente da televisão, aqueles relaxamentos, entre aspas, né, e isso depois, né, enfim, a pessoa com o avançar da idade, ela tem esse cochilo e depois ela quer ir deitar na cama e está sem pressão de sono para dormir. Então, dessa importância que você trouxe aí desse comportamento, né? E falar dessa dificuldade para dormir é falar de insônia, né? E a prevalência de insônia, ela também aumenta em função da idade. Ou seja, os indivíduos idosos se queixam mais de dificuldade para dormir, né? Se queixam mais porque tem múltiplos despertares, como o Daniel comentou. O Daniel, se a gente for pensar na insônia no idoso, quais seriam... Nossa, tá falhando o áudio. Opa, tá melhor agora? Voltou. Então tá. Daniel, queria que você elegesse aí 3, 4 fatores, né, relacionados à insônia no idoso, que você julga que são essenciais, são importantes. Seja para o médico avaliar, seja para o paciente mesmo, ter consciência que esse é um fator importante que pode estar na agência. Fala um pouquinho para a gente aí desses fatores. Eu acho que uma das coisas, assim, da insônia do idoso, né, acho que a primeira coisa a gente já falou, né, tentar diferenciar o que é normal do patológico, né, tipo, o que são despertares clinicamente significativos ou não, porque ele vai acordar muito mais do que o habitual, né, essa pequena diminuição, né, do tempo de sono, acho que abordar de uma forma bem, de você entender, né, como é que é essa rotina dele durante o dia, já que o sono, acho que vai ser um prêmio daquilo que você passou durante o dia, né? Você, durante o dia, o que você fez durante o dia? Você fez atividades que propiciaram você dormir, você se expôs à luz, você fez atividade física, você se engajou em atividade social, ou então se foi um idoso que ficou o dia inteiro deitado na cama, encontrou pouca gente, janela fechada, pouca exposição à luz, né? Acho que entender a rotina dele, né, junto com os maus hábitos, né, que eventualmente eles podem apresentar, desde os cochilos, excesso de estimulante, como cafeína, cigarro, né, e algumas medicações que eventualmente a gente precisa reavaliar, que talvez possa estar fragmentando o sono, e às vezes favorecendo que ele acorde mais, que eventualmente pode até deixar ele mais acordado, né? Às vezes tem alguns relaxantes musculares que tem um pouco de cafeína para contrapor efeito colateral, né? E muito importante fazer um bom diagnóstico diferencial de insônia. Daniel, é bem importante, eu acho, todos esses fatores que você colocou aí, né? É um desafio, a insônia por si só já é um desafio para quem está avaliando. A insônia do idoso, eu acho que é um desafio ainda maior, né, nessa avaliação, pela complexidade que é, né, os múltiplos fatores que se relacionam. Tem uma pergunta aqui, já vou encaixar aqui, porque de certa forma pode falar um pouco com insônia ou não. Né? A Júlia Oliveira está perguntando, né, se essa desincronização que foi comentada antes, né, do sono no idoso, isso é secundário ao próprio processo de envelhecimento ou a uma redução do estímulo? Uma coisa ou outra ou as duas? Camila, você quer desenvolver um pouco isso daí? Esse tema aí, dessa desincronização? Só que o idoso ele dorme mais tarde, a gente já sabe, aliás, que ele dorme mais cedo. Mas isso acontece, né? Porque é do próprio processo de envelhecimento do nervoso central ou é porque ele está menos exposto aos estímulos, à luz, como o Almir comentou? O que você acha? O que você sabe é que isso faz parte realmente do próprio processo de envelhecimento, né? Do envelhecimento neuronal, né? Do próprio funcionamento neuronal do paciente com mais idade. A tendência é que isso vá acontecendo com o passar dos anos, que fique mais acentuado para o final da vida. Então, essa é a tendência, isso é, digamos assim, o sono normal do idoso tem essas características. Além disso, existem algumas situações em que a gente observa realmente que pode haver algum transtorno do sono que esteja associado e que possa estar, talvez, agravando, né, intensificando ainda mais essas características. Então, por exemplo, essa questão da diminuição dos estímulos, muitas vezes entra como alguns fatores, como os fatores comportamentais, como os fatores ambientais, né, os fatores externos, que tendem a cronificar, por vezes, precipitar o aparecimento de determinados transtornos de sono. E a gente fala muito mesmo da insônia, justamente porque ela tem muita relação com estímulos, né? Tanto o excesso de estímulos aumentando o nível de alerta, dificultando para pegar no sono, como também a redução dos estímulos, principalmente no período diurno,
também fazendo com que o paciente gaste menos energia, né? Tenha uma menor pressão para o sono à noite, quando seria o momento dele dormir, né? Então, menos interação social, menos atividades de lazer, de trabalho, muito mais tempo parado, né? Tem pacientes que às vezes, pessoas que às vezes ficam na cama, ficam no sofá o dia inteiro, fazem atividade física. Então, isso tudo acaba se relacionando também com um agravamento de algumas características que seriam consideradas normais, mas que estão intensificadas e que muitas vezes podem passar a serem consideradas patológicas também, né? E quando a gente fala de estímulo, a gente tem que pensar também em luz, né? Então, muitas vezes o idoso fica muito restrito à sua própria casa, sai pouco, então fica muitas vezes com a luz apagada, deitado na cama, não abre a cortina, então não tem esse estímulo luminoso do sol, que é super importante para a nossa sincronização do sono. Então, as medidas comportamentais, né, o manejo adequado dos estímulos, os estímulos adequados, nos horários adequados, isso ajuda muito a você ter uma regularidade nesse ritmo do idoso, né, e que você consiga, assim, ou evitar determinados distúrbios do sono, ou até amenizar algumas características que podem ficar marcadas no sono de idosos que têm outras comorbidades psiquiátricas, que têm comorbidades clínicas e que também afetam Perfeito, o né? sono. Então, pelo que eu entendi, isso eu estou certo, viu, Camila? Né? É a interação, né, desse próprio processo de envelhecimento do nervoso central associado com um pouco, né, ou não vou dizer que é do produto, mas a diminuição, né, da exposição, seja o estímulo a uma atividade física, seja o estímulo leva, né, essa sincronização, né, que acontece nessa faixa etária. Eu vou aproveitar agora, então, né, para perguntar para o Almir, porque assim, ó, a gente ouve falar, todo mundo, né, ouve falar, a gente faz sono ouve sempre, mas a população geral, felizmente, está aprendendo também, que tem uma doença que chama apneia do sono, e que essa doença é muito prevalente, né? Então a gente fala, olha, que no adulto, no Brasil, no estudo feito lá em São Paulo, né, onde o Daniel está aí, em São Paulo, né, uma pessoa em 3 tem apneia do sono. Né? Na faixa etária, parece que nas pessoas acima de 60 anos, parece que a prevalência é acima de 60%. Né? Daí eu queria saber do Almir, assim, né? Será que o que a gente espera de uma apneia no idoso? Quais são as manifestações? E daí uma outra pergunta, já e daí para o Daniel ir pensando, se a gente vai tratar esse paciente ou não. Né? Então o Almir começa falando um pouquinho de manifestação e depois o Daniel já encaixa aí. Quando tratar esse paciente? Vamos lá. Então, a apneia no idoso, ela pode acontecer com menos sintomas. E aí ela acaba sendo mais difícil de ser identificada. Nós achamos que deva ser muito frequente, assim, e você tem o problema dos idosos institucionalizados, idosos portadores de demência, e que vai ser mais difícil de abordar tudo quanto é coisa da vida deles, né? Eu trabalhei aqui durante a minha vida toda na UFMG em casas para idosos. Muitas delas que atendem pessoas que são moradores de rua, que têm pouca condição. E você vê que tudo vai estar em falta na vida desses pacientes e agora na velhice também. Então, você vai ter problema para fazer o diagnóstico nesse idoso. Você tem que, boa parte dos médicos, quando veem um problema assim, no idoso, não fazer exame, não diagnosticar. A polissonografia é mais difícil feita, você conduzir para um local apropriado, isso é mais difícil e fica aquela ideia, né? Para que fazer a polissonografia se depois vai ser difícil explicar para ele como que é o tratamento por meio de um CPAP ou de um outro tipo de tratamento. Então eu vejo que muitas vezes o tratamento não é feito, mas eu acabo tentando experimentar fazer, mesmo em situações impossíveis, né? E de idosos que estão acamados, tem uma síndrome do idoso que a gente não mencionou aqui, duas, né? Primeiro é a síndrome da fragilidade e depois é a síndrome de imobilidade. Nessa síndrome de imobilidade, esse idoso está acamado há vários anos, há meses, e aí se desenvolve um tecido
nas articulações dele, denominado panos, e esse tecido enriquece as articulações e ele não tem como se levantar para ir fazer atividade física ou ir tomar sol. Ele é um cara acamado, permanente, né? Ele muitas vezes usa sonda urinária, né? Ou fralda permanentemente, né? Então isso dificulta esse problema da noctúria e eu suspeito que muitos desses idosos, se eles utilizassem CPAP, eles talvez melhorassem. Eu tenho esse papos com o Marco Túlio, um professor de educação física muito interessante, que se mudou de São Paulo aqui para Belo Horizonte, e a gente tem esses papos, ele trabalha com pessoas que têm deficiências, eu vi aí nesse mundo do idoso desde os anos 80, né, que eu estou batalhando isso. Então eu tenho essa impressão, mas isso nem sempre é feito, nem sempre é factível, né? É bastante difícil você tratar um idoso demenciado com apneia de um modo adequado. Interessante. Então, entrando nesse tópico aí, né, você comentou da apneia, dos desafios, né, que é uma manifestação, talvez um paciente menos sintomático, não sei, ou com sintomas diferentes dos habituais, do homem de meia idade, sonolento, obeso, né, é um perfil diferente. Né, e você comentando desses desafios que é o tratamento. Aí que eu pergunto para o Daniel, vamos tratar ou não vamos tratar o paciente com apneia do sono, com mais de 60 anos, com mais de 70 anos? Ou quando tratar? Como é que você... Eu vou instigar um pouco a discussão com vocês. Até da gente considerar, será que talvez, da mesma forma que a gente tem corte para criança, será que a gente não deveria ter um corte diferente para idoso? Né? Até que ponto a gente poderia tolerar algum grau de apneia, né, nessa população? Né? Claro que a gente acaba avaliando, né, o tanto de sintomatologia que o paciente vai apresentar e dentro das comorbidades que vai ter, né, se o tratamento ele vai trazer benefício até. E claro, né, se o paciente estiver bem mais sintomático, muito mais motivado ele vai estar em relação ao tratamento. E agora, se a gente, por um acaso, pegar um paciente oligosintomático, né, não está com sintoma nenhum, que às vezes pode ser uma fadiga, um cansaço, que às vezes a gente até confunde mesmo com algum aspecto da senescência, né? Né? Uma coisa assim, queixas mais frustras, né? Então, aquela queixa de memória, né? Será que essa queixa de memória é justificável pelo esse grau de fragmentação do sono? Não é uma coisa tão óbvia, né? Tudo bem, em alguns casos a gente poderia até tentar, se o paciente topar, né? Às vezes um teste terapêutico, mas acho que é uma coisa que eu tenho dúvidas, sabe? Assim, tipo, que eu acho que a gente não tem essa resposta. Eu acho que a gente não tem essa resposta. Será que o corte precisaria ser um pouco maior? Eu acho que essa dúvida, né, relacionada ao critério diagnóstico de apneia do sono em função da idade é importante. A gente, como você colocou na criança, isso, enfim, é dinâmico, mas já existe um corte diferente. No idoso, realmente, a gente não tem. E talvez essa discussão seja muito importante, né, para a gente, de repente, pensar em pesquisas, né, nessa área, nesse assunto. Tem uma pergunta aqui, né, uma pergunta da Júlia Oliveira, que está participando bastante aqui, a segunda pergunta dela. Ela pergunta sobre se essas modificações ou alterações da perda natural do envelhecimento causam um declínio associado a um medicamento para insônia. Né? O que eu entendi, vou fazer a pergunta da Júlia de uma forma diferente. O idoso ele se queixa muito de insônia e frequentemente ele recebe medicações hipnóticas para insônia, sejam drogas Z ou benzodiazepínicos. No fundo, eu acho que o que ela quer saber é se esses medicamentos que a gente usa para insônia eles contribuem para a perda cognitiva nessa faixa etária. Né? Existem alguns estudos que sugerem isso, né? Pode responder para mim, Camila. Fique à vontade. Desculpa, eu não vi que era para mim, achei que era para mim. Então, o que a gente observa na prática é que os idosos, justamente por eles terem até alterações já do sono, que são normais para a idade, muitas vezes eles, na verdade, têm uma chance maior ainda
do que adultos jovens de receberem prescrição de uma medicação hipnótica, de uma medicação sedativa. Muitas vezes, essa prescrição vai ser de um benzodiazepínico, que são as medicações que são os sedativos hipnóticos que a gente tem no mercado há mais tempo. Mais recentemente, das drogas ex, que entraram para o mercado com a promessa de terem muito menos efeitos colaterais, mas que ao longo do tempo a gente tem visto quais são os problemas, né, as questões negativas que aparecem com esse uso, né? E às vezes também outras medicações que têm algum efeito sedativo, né, podem ser prescritas para esse idoso. Quando a gente escuta essa pergunta em relação a declínio cognitivo, alguma alteração neurodegenerativa, a gente acaba associando muito aos benzodiazepínicos, né, que já tem mais estudos avaliando quais seriam os possíveis efeitos do benzodiazepínico no envelhecimento, na cognição ao longo do envelhecimento, aumento de risco para demência, né? Existem muitos estudos nesse sentido e a gente vê que os resultados são conflitantes ainda, né? Então, tem estudos já de meta-análise mostrando que poderia ter uma relação, enquanto outros já dizem que não necessariamente, que talvez não seja só o efeito do benzodiazepínico, né? Que por serem questões multifatoriais, a gente não pode exatamente associar o benzodiazepínico, mas ainda que isso não esteja totalmente estabelecido na literatura, a gente tem sim que se preocupar com o uso crônico dos benzodiazepínicos por alguns motivos, né? Os benzodiazepínicos, eles realmente não são feitos para esse uso em longo prazo, né? No uso por meses. A gente vê muitas vezes pacientes que chegam usando benzodiazepínicos há anos no consultório, há décadas, há anos não, mas há décadas, né? Eu uso Lexotan há 30 anos, há 40 anos, né? Não é incomum a gente ver isso. Então, existem vários outros riscos que não só de um declínio cognitivo com o uso dos benzodiazepínicos, né? Então, eles, de uma forma geral, eles aumentam a morbidade, a mortalidade dos idosos, independente dessa questão só cognitiva, né? Que é um dos aspectos. Então, talvez até através desses outros mecanismos também possam prejudicar a cognição do paciente e favorecer o aparecimento de outras doenças Não, perfeito, neurodegenerativas. Camila, né? Então, viu, Júlio? O que eu acho que fica aí como mensagem, né? Que pode ser utilizado, talvez, o hipnótico, mas tem que ser usado com muita moderação, com uma boa indicação, e nunca em excesso, né? E o que a gente observa muitas vezes é o uso prolongado, talvez em doses excessivas, e isso podendo levar ou contribuir um pouco para o período cognitivo. E alguns estudos também sugerem até mesmo o risco de queda, traumas e fraturas. Então, a gente tem que ficar muito mesmo com essas medicações hipnóticas. Uma outra pergunta aqui, né, da Mônica, né, e ela volta para o tema anterior de apneia, né? Ela pergunta assim: como suspeitar de apneia no idoso com demência? Então, é um outro grau de dificuldade, né? A gente falou de quais são as manifestações no idoso, agora no idoso com demência. Como suspeitar, né? Já que essas pessoas, né, muitas vezes com quadro de demência, estão... Opa, tá falhando um pouquinho, Alan. Um pouquinho, Alan. Tá totalmente mudo. Pode Opa, ter desculpa. falhado um pouquinho a rede. Voltou, gente? Dá um feedback para mim. Voltou? Então, a Mônica está perguntando como é que a gente suspeita de apneia do sono num idoso, pessoa com quadro demencial. Almir, você podia comentar um pouco para a gente sobre isso? E como é que é feito o diagnóstico? Tem que fazer polissonografia cerebral? Eu proporia que você cuidar de idoso é parecido com pediatria. Eu tenho muita coisa assim sobre pediatria que eu até sei, mas eu não me aventuraria a trabalhar com uma criança porque eu sou desajeitado, eu não tenho essa mão para criança. E o idoso eu vejo que é bastante assim. Metade da medicina do idoso é lidar com demências. Então, eu acho que um primeiro ponto é você ter a manha, o costume de entrevistar uma pessoa portadora de demência. Como é que é a lógica dessa entrevista? É uma entrevista muito longa, uma entrevista de 2 horas, né? Então, eu acho que começa daí. E aí, dentro disso, você vai entrevistar a família, né? Muitos idosos têm uma dificuldade muito grande, idosos com demência, de se comunicar. E aí a família vai te informar uma série de coisas a respeito desses sintomas. Tem um aspecto aqui que eu achei que ficou um pouco para trás e que se liga muito ao aspecto de demências, que são os problemas depressivos, né? Para diversos autores, a própria depressão ela contém, particularmente no idoso,
um componente cognitivo muito importante. E a gente vê na clínica que é psiquiatra que você trata de uma depressão grave e a cognição melhora demais. Então, o idoso, embora a própria vida e a experiência de vida traga essa maestria em saber viver as perdas e funcionar bem mesmo com as perdas, né? Os anos de vida são muito longos e as perdas vão aumentando muito, né? E daqui a pouco o idoso já perdeu até um filho, que é um tipo de perda muito fora da lógica normal e muito dolorosa, né? E aí esse luto vai se formando, vai se amalgamando com um monte de sintoma depressivo e forma um quadro clínico nebuloso, difícil de identificar e de tratar. E um aspecto difícil de levar para as pessoas, para a população geral, assim, é que existe um tipo de tratamento na psiquiatria que se baseia na passagem de corrente elétrica pelo cérebro. E isso é muito assustador por causa daquela antiga ideia lá de 1938 do choque, né, do eletrochoque. Mas o idoso ele é muito curioso, porque ele se beneficia mais do que o jovem desses tratamentos elétricos. E muitas vezes é muito difícil pilotar medicamentos, inclusive medicamentos antidepressivos, não num nível de uma dose miudinha de antidepressivo para insônia, mas em nível de doses terapêuticas para depressão, você produz uma porção de efeitos colaterais difíceis e graves, e às vezes esse velho ECT é uma bênção, né? Mas é muito difícil trazer isso para as pessoas. Ontem, aqui nessa sala, uma velhinha ficou muito chateada, porque eu lembrei isso a ela e a família, né? E aí ela me disse que ela veio se tratar comigo há 10 anos, porque o psiquiatra dela, de 10 anos atrás, tinha proposto esse tratamento e ela ficou muito chateada. Mas é algo que a gente tem que fazer e procurar um momento exato no futuro para poder implementar. Então, voltando um pouquinho para a pergunta aqui, eu acho que são os mesmos sintomas da apneia de sono no adulto, no jovem, mas eles estão enevoados por esses outros sintomas. Então, você tem que afastar um pouco as nuvens para poder enxergar aquilo ali melhor. E, basicamente... Não, perfeito. Eu acho que esse realmente é um diagnóstico. Mas lembrar sempre que a apneia do sono tem algumas outras manifestações, como ronco e apneia presenciada. Então, se você começar a observar o idoso com apneia presenciada, né, e com bastante frequência, possivelmente ele tem apneia do sono. A gente não vai saber muita consequência por conta do quadro demencial, e muitas vezes você vê no quadro demencial avançado, dificulta bastante, né? E daí é toda essa exploração que a gente fez desse desafio que e da sobreposição com outras comorbidades, no caso com doença mental, como o bem colocou. E daí algo que é novo para mim, né? É essa possibilidade de utilização da corrente elétrica contínua, né? Eu não fazia ideia que essa população se beneficiava tanto. Que interessante. Enfim, e do que a gente sabe, parece que esse tipo de tratamento tem poucos eventos adversos, né? Então, eu acho muito, muito interessante mesmo. E falando em tratamento, né, o idoso ele toma muito remédio, né, para outras condições também. Né? Vocês lembram de alguns medicamentos que a gente tem que estar atento nessa faixa etária? Talvez tenha que evitar, porque pode comprometer o sono, porque pode atrapalhar o sono, ou mesmo pode dar sonolência durante o dia, e o idoso, né, começar a ficar meio sonolento e interagir menos no dia. Você lembra de algumas medicações? Daniel, você pode falar para a gente? Assim, em termos de medicação, acho que uma coisa que a gente tem é que a gente não tem financiamento para a gente conseguir dar medicações melhores para a maioria da população, né? Acho que uma boa parte da população depende do sistema público de saúde, então, assim, acho que nenhuma medicação disponível é uma medicação mais adequada para a gente usar em idoso, né? Se a gente for olhar, por exemplo, aquela publicação que é super clássica lá da geriatria, lá
que eles falam assim das medicações potencialmente impróprias para uso idoso, nenhuma salva praticamente, assim, das medicações que a gente usa e nenhuma tem na farmácia. A gente tem uma medicação só, que não tinha tantos estudos assim, que a única coisa que eles viram tinha efetividade, mas que tinha pouca diferença em relação, não tinha tanta diferença em relação ao placebo de efeito colateral, que era a doxepina, né? E não é uma medicação que a gente tem industrializada e não é tão fácil. E a gente até manipula, mas frequentemente o paciente tem dificuldade de achar ou fica em falta, né? Perfeito. E Pensando em outras medicações que os vocês querem falar pacientes idosos muitas vezes das usam, outras vê que é medicações muito que a gente frequente. sabe que, apesar pela experiência e pela expertise que a gente tem de uso para outras condições, vocês querem falar? Eu acho que vale só citar Por algumas exemplo, a medicações que são nitrazepina em dose muito frequentemente baixa, né, usadas uma por medicação bastante idosos, né? segura, que a gente, pelo menos, a gente tenta extrapolar, né, do uso no idoso, né, uma medicação bastante segura, né, em dose baixa. É uma medicação que é cara, né, para a maioria acho que dos pacientes. A gente tem também a trazodona, né, mas tem alguns pacientes que não toleram, então muitos acabam tendo sonolência residual, né? E agora, em termos de, assim, a Academia Americana de Geriatria, eles fizeram uma publicação, fala assim, quais são as medicações que eles indicam? O capítulo de sono, eles só falam as medidas comportamentais e TCC, né? Que é uma medicação, que é um tratamento muito eficaz. Todo mundo... Ô Camila, você acha que você ia comentar alguma outra classe de remédio, complementando o que o Daniel falou? O que eu ia dizer que a regra dos pacientes idosos é de serem polimedicados, né? De usarem uma polifarmácia. E aí, muitas vezes, são medicações para hipertensão, medicações para diabetes, medicações para doença de Parkinson. E essas medicações que a gente fala que são, os psiquiatras falam que são medicações clínicas, né? Não são as medicações psiquiátricas que o Daniel citou. Muitas delas influenciam o sono, né? Podem prejudicar a qualidade do sono noturno, né? Deixar o sono mais fragmentado, né? Favorecer o aparecimento de insônia. Como é o caso de alguns antipertensivos, né? Os diuréticos que fazem muitas vezes que o paciente levante durante a noite para urinar e aí isso pode também causar uma dificuldade para voltar a dormir, né? Medicações para Parkinson que causam sonolência durante o dia. Então, o idoso, via de regra, é polimedicado. Então, a gente tem sempre que pensar isso nesse contexto mais geral e seguir aquela regra do que menos é mais, né, no caso dos idosos. Menos variedade, menor dose possível, pelo menor tempo que seja indicado. A gente está caminhando agora para a parte final, né, dessa live aqui, passando rápido, né? Eu acho que passou rapidíssimo, né? Então, enquanto passou rápido é porque foi bom, né? Então, porque a dinâmica foi boa. Eu gostaria aqui de deixar uma última provocação para vocês, e cada um pode responder e já dar seus agradecimentos, né? Que medidas comportamentais a gente ia sugerir para o idoso para que ele faça, para que ele durma melhor, né? Para que ele tenha um sono melhor, ele tenha uma vigília melhor, né? Então a gente podia começar aí com o Valmir. Você fazer algumas sugestões aí, na sequência, né? O Daniel e a Camila podem também fazer seus agradecimentos e essa sugestão também nessa listinha de atividades comportamentais que podem melhorar a qualidade do sono do idoso. Vamos lá, Valmir. Então, eu diria que quem trabalha com idoso tem a geriatra, vendedor de medicamento, né? Primeira coisa. Depois, eu acho que a exposição à luz solar. Agora, nós temos que lembrar que muitos idosos são dependentes, vivem dependendo de outras pessoas, e aí essa ideia de que ele vai optar pelas coisas é muito difícil. Você tem que sugerir, tem que ser propositivo. E essa exposição à luz solar é muito importante. E a escuridão à noite. E eu acho que essas são medidas fundamentais e a gente precisa trabalhar com o cuidador. O cuidador faz parte da entrevista, faz parte da vida do idoso, né? E aí precisamos muitas vezes de apoiar o cuidador e de medicar o cuidador. O cuidador acaba se tornando um cara insone, porque ele fica lá a noite toda. Muitos cuidadores são enfermeiras que saíram de um plantão e foram trabalhar também lá com o idoso. Então, nós precisamos de implementar
a profissão de cuidador adequadamente para poder proteger esse idoso dependente. Daniel, contigo. Assim, uma das coisas também, acho que pensando também, acho que na medida do possível, né, acho que quando você também trabalha com cuidador, né, assim, de tentar ver se consegue colocar o idoso, às vezes, numa poltrona, não deixar o tempo todo na cama, né, claro que nem sempre isso vai ser possível, né, do idoso não ficar o tempo todo ali, a gente tentar, de alguma maneira, fazer algum tipo de restrição ali de tempo de cama, né? Acho que para idoso tem algumas publicações que sugerem também de não usar cafeína depois do almoço, né? Acho que eles são mais sensíveis ao efeito da cafeína, então, às vezes, depois do almoço, né? Acho que acaba sendo pior. Eu vou dar um exemplo à minha mãe. A minha mãe, se ela tomar chafé depois do almoço, ela tem insônia. Aí hoje de manhã ela me contou que ela tomou café 11 horas da manhã e ela teve insônia. Antes do almoço até ela já teve insônia semana passada. Então acho que, claro, que a gente tem que individualizar isso. Tem aquelas pessoas que tomam muito café e dormem apesar disso, né? Mas parece que o idoso ele é mais sensível, né? Então acho que algumas publicações ele sugere ali por volta do meio-dia, e talvez não passar ali muito do horário do almoço. Legal. Camila, agora contigo aí, as últimas sugestões aí de como melhorar o sono na terceira idade. Muito alinhado com o que o Almir falou e o Daniel também. Eu acredito que a rotina, né? A rotina é muito importante para o idoso, né? A rotina é muito importante para um ritmo adequado de sono e de vigília. Então, estabelecer horários mais regulares, né? Que os cuidadores possam auxiliar nisso também, quando a gente está pensando em idosos mais debilitados ou idosos mais velhos, né? Porque a gente sabe que é muito diferente um idoso de 65 anos, 70 anos, em relação a um idoso de 85, de 90, né? Então, individualizar isso também, mas que a gente sabe que vale para todo mundo essa regularidade, né? Para que o ritmo possa ficar bem marcado, né? Que o corpo entenda que o dia a dia tem luz, tem atividade e que a noite é para ter um relaxamento, é para ir desacelerando para dormir. Então, acho que tudo que ajuda a marcar muito bem esse ritmo é muito produtivo. Então, como a Almir falou, a exposição à luz durante o dia, né? Redução, ambiente mais tranquilo à noite, uma menor exposição à luz, horários de alimentação mais regulares, estímulo a alguma movimentação, ainda que não seja exercício físico, né? Acho que haja uma movimentação, né? Que o idoso esteja minimamente ativo, isso tudo ajuda a regularizar o sono, né? E a gente está pensando desde um idoso saudável até um idoso que possa ter uma demência, uma doença de Alzheimer. A gente sabe que nesses casos isso também ajuda muito no controle das manifestações comportamentais. Deixa eu só comentar só uma coisinha, antes da gente encerrar. A Rosa Hassan uma vez comentou comigo lá no IPQ que ela trabalhou muitos anos como voluntária num asilo, numa instituição de longa permanência, no asilo, e tinha muito problema assim, com os funcionários, não dava conta por conta da agitação noturna que tinha ali, né? Ela colocou uma condição para ela continuar indo naquela instituição. Ela falou assim, olha, proibido fazer as refeições na cama. Ela tinha colocado todo mundo ter que sair da cama para fazer as refeições, tomar banho de sol, e isso daí já melhorou pra caramba, assim, a dificuldade, pelo menos nessa experiência, nessa instituição, parece que melhorou pra caramba, assim, só de você tentar melhorar um pouco a rotina, né, desses usuários. Perfeito, Daniel, perfeito. Olha, a gente vai encerrando aqui a nossa live, né? Vou deixar aqui meu agradecimento super especial para essa super equipe da saúde mental que está aqui comigo, né? O Daniel Suzuki, doutora Camila Pina e doutora Almir Tavares, Então, foi uma satisfação poder ter dividido essa última hora com vocês. Tenho certeza, né, que o público deve ter ficado bastante agradecido também com as informações valiosas que vocês trouxeram e compartilharam com a gente aqui. E deixar para o público também alguns lembretes, né, para vocês ficarem ligados aí, né, que daí logo mais, né, na sequência, às 20h30, a gente vai ter uma sequência de uma outra live, né, no perfil da ABS aqui também. E para vocês não esquecerem de participar da pesquisa da Semana do Sono,
né? A gente aqui da ABS, da BMS, a gente está interessado em saber como é que é no sono do brasileiro, né? Vocês conseguem o link da pesquisa lá no perfil do Instagram também da ABS. Tá? E vocês, se vocês quiserem saber mais da programação completa, porque hoje, né, antecede o Dia Mundial do Sono, que é amanhã, né, e a gente vai ter atividade até o final de semana, vocês podem entrar também no site, né, www.semanadossono.com.br, e vão ter mais informações lá. A gente vai finalizando aqui, finalizando essa live de sono no idoso. Fica o meu agradecimento a todos vocês, em especial a equipe de saúde mental aqui que estava comigo. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Abraço, obrigado pelo convite. Tchau, obrigada.